pessoal, estamos de volta aqui no Projeto Terra Oculta. Espero que tiveram uma boa semana. E hoje vou falar um pouquinho sobre reencarnação e um pouco das minhas experiências espirituais no mundo espiritual. Veja bem, experiência é uma coisa particular muito de cada um. Muitas pessoas passam por uma experiência X ou Y e outras não. Então muitas vezes generalizar coisas em cima de experiências é uma coisa muito complicada, porque é muito particular, como eu disse. Enfim, como muitas pessoas me perguntaram sobre o mundo espiritual, eu continuo fazendo vídeos sobre o mundo espiritual também. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre reencarnação no mundo espiritual e alguns mecanismos de reencarnação. Veja bem, você me torna a falar, eu não sou dono da verdade. São apenas experiências e coisas que eu vi em desdobramento no mundo espiritual no momento do meu sono do corpo físico. Vamos lá então, pessoal? Então é o seguinte, vamos começar um pouquinho sobre os mecanismos de atração da reencarnação. Muitas pessoas pensam que a reencarnação é algo assim programado assim, para todos. E veja bem, a reencarnação ocorre e muitas vezes, assim, no geral, existe um mecanismo quase que autômato, né? É realmente máquina o mecanismo, o sistema, o processo em si, né? Mas ela varia de caso para caso. Existem, como eu falei, estudos do Dr. Ian Stevenson que mostram que a reencarnação ela é feita não na mesma família, geralmente, ou seja, nós voltamos, mas voltamos em situações completamente diferentes, na grande maioria das vezes. Pessoas voltam com um intervalo de espaço, de dias, anos, meses, isso varia também. Geralmente em mortes violentas, como o estudo do Dr. Ian Stevenson, né, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, as pessoas que sofrem morte violenta, elas voltam muito mais rapidamente, entre mais ou menos uns 5 a 10 anos, algumas até menos, 3 anos, e algumas em alguns dias, né? Então não existe uma regra de via geral, eu falar que voltamos em 1 ano, 2, isso varia também. Bom, então o processo de reencarnação de si, por incrível que pareça, ele sofre um tipo de controle sim no planeta Terra, ao contrário do que deveria ser, porque se fosse um processo realmente somente de resgate kármico, um processo de evolução normal, esse controle não seria dessa maneira. E o que eu quero falar com isso? No mundo espiritual, ao redor do planeta, em diferentes esferas espirituais, para quem não acompanha meu programa, são mundos feitos de matérias em densidades diferentes, ou seja, em vibrações frequenciais moleculares, subatômicas, né, diferentes, né? E são mundos tão densos quanto nós quando nós nos encontramos nesses mundos. E nesses mundos a reencarnação ocorre de um mundo para outro também, como eu já disse em programas passados. Às vezes desencarnamos para uma esfera e encarnamos em outra, né? Agora o interessante, vale lembrar, é que o mundo corporal é um mundo secundário, né? Poderia deixar até de existir ou jamais ter existido, né? Sem que por isso alterasse a essência do mundo espiritual, né? Então, veja bem, essa colocação é uma colocação muito importante, porque isso vem ao quê? A provar que a reencarnação para a evolução, assim como as pessoas pensam, não é necessária no mundo corpóreo. Poderia haver uma evolução no mundo espiritual, totalmente no mundo espiritual, se não reencarnássemos no mundo físico. E há, inclusive, essa evolução. Há pessoas que nunca reencarnaram no mundo físico. Elas reencarnaram entre outras esferas, mas nunca reencarnaram no mundo físico.
Eu cheguei a ver casos no mundo espiritual que as pessoas não conhecem como é viver no mundo físico. Elas vêm de outros planetas e acabam parando aqui na Terra, e às vezes por mais de 500, 600 anos ainda não conhecem a vida corpórea, ou seja, nunca reencarnaram no mundo físico. Então, ter aquela ideia de que se você não reencarnar, você vai perder sua forma do corpo físico e se tornar um ovoide, é uma ideia muito errada. Porque perder a forma física independe do fato de você reencarnar ou não. Perder a estrutura, o equilíbrio espiritual, independe do fato de você reencarnar ou não. Muitas pessoas agora devem estar pensando assim, muitos espiritualistas, ele deve estar falando alguma grande bobagem, mas não é. Porque a reencarnação, ela ocorre não com a finalidade de evoluirmos no planeta Terra. Ela ocorre por outros fins e por outros meios. Então veja bem, primeiramente ela é automática, ou seja, o mecanismo em si se dá de uma maneira automática ao redor do planeta. Muitas pessoas perguntam, mas como automática? Bom, existem máquinas no mundo espiritual que controlam esse processo de reencarnação de uma maneira autômata. Existe uma atração para o corpo físico? Existe, mas essa atração é induzida. É um campo mental induzido. Tá? É até meio complicado de colocar isso em palavras, porque muitas vezes nós não temos semântica ou não temos a linguagem apropriada para descrever certas coisas que vemos no mundo espiritual. E em relação ao processo de reencarnação, essas máquinas, na verdade, não são máquinas como nós pensamos ser. Ou seja, quando se fala em máquinas, temos aquela ideia de algo metálico, mecanizado, né? Em que você possui um aparato feito de um conjunto de partes e peças, como se fossem engrenagens. Mas, na verdade, uma máquina, no mundo espiritual, nesse nível, colocada nesse planeta com uma civilização tecnologicamente avançada, milhares de anos à nossa frente, como o Império do Domínio, na verdade essas máquinas não é nem do Império do Domínio, é do Império Velho, né? Que é antes do Império do Domínio. Elas são máquinas semi-orgânicas, ou seja, metade máquina, metade algo parecido com orgânico. Por que isso? Quanto às minhas experiências na resistência, quando adentramos na resistência, essa organização no mundo espiritual, nós participamos de vários tipos de atividades ao longo dos anos em que participamos dessas diversas missões do mundo espiritual em desdobramento do corpo físico, né? E essas atividades vão mudando ao longo dos anos. E quando eu participei de algumas atividades dessas na resistência, uma dessas atividades que eu participei seria o desmantelamento dessas máquinas no mundo espiritual e nessas diversas esferas espirituais, ou pelo menos aquelas que consegui atuar. Porque dependendo do teu estado vibratório, do teu espírito, você consegue acessar uma esfera ou outra, mas às vezes certas esferas em vibrações muito altas, em frequências muito altas, você não consegue acessar também. Então, particularmente aquilo que eu consegui acessar em desdobramento e participar, o desmantelamento dessas máquinas já foi tentado por várias vezes e por várias maneiras na resistência. E por que o desmantelamento dessas máquinas semi-orgânicas? Elas são quase que nem plantas na concepção da palavra. Por quê? Elas emitem uma certa frequência, uma vibração, em que induz muitas pessoas que entram em contato com esse campo vibracional mental das máquinas, produzida pelas máquinas, faz com que as pessoas acabem reencarnando. Ou seja, é algo que induz a reencarnação, mas induz de uma maneira não natural, uma maneira artificial. Ou seja, você reencarna quando entra em contato dentro desse campo vibracional, ou dessa grade, dessa rede energética produzida por essas estações ao redor do planeta. E o que acontece? Você perde a memória e você reencarna. E isso é um dos grandes problemas em que a resistência enfrenta hoje em dia.
a atuação dessas máquinas. Por quê? Porque a reencarnação ela é feita de uma maneira meio que invertida no planeta Terra. Aliás, tudo na Terra é invertido. Se nós observarmos, muitas coisas no planeta são invertidas, né? A nossa existência é invertida, né? Até os valores na sociedade hoje em dia estão sendo invertidos pelo sistema de controle, né? Então muitas coisas eu vou comentar sobre valores invertidos e coisas invertidas em outro vídeo. Mas voltando às máquinas que invertem o processo de reencarnação, elas fazem com que as pessoas reencarnem então sem memória, e muitas vezes a resistência tenta desmantelar essas máquinas. Mas toda vez que vamos lá e explodimos uma máquina no mundo espiritual, desmantelamos, tentamos desintegrar a máquina, ela se autorreproduz ou se autorregenera, como uma planta, quando você tenta destruir, mas uma velocidade muito absurda. Então você pega, destrói uma máquina e em questão de minutos você tem outra se autorregenerando. E são milhares de máquinas espalhadas ao redor do mundo. E isso nunca realmente foi comentado em trabalho espiritual, trabalho mediúnico nenhum. Assim, a grosso modo, no Brasil. Porque esse tipo de trabalho eu vinha confirmar com outros médios ou colegas meus em outros países, como na Holanda, que também tiveram a mesma experiência, e nos Estados Unidos. E realmente eu fiquei perplexo em ler certos trabalhos sobre essas máquinas de outros colegas que também desdobraram, após eu ter a minha experiência. E veja bem, muitas vezes nós temos uma experiência e ela é induzida pelaquilo que nós lemos, pelaquilo que nós aprendemos. Mas quando você tem uma experiência que você nunca ouviu falar, e depois você vê essa experiência sendo contada por outro médium, outra pessoa que desdobra também em outro lugar, então nós começamos a tirar conclusões a respeito de realmente se aquilo é fruto da nossa imaginação, realmente aquilo acontece no mundo espiritual. E também vinha confirmar através da transcomunicação a existência dessas máquinas. Então a reencarnação é algo feito autômato, através de máquinas do mundo espiritual, de um desmantelamento muito difícil. Então aquele processo de reencarnação que as pessoas tinham na mente, que será simplesmente feito através de o quê? De atração vibratória, ele ocorre, ele é feito de uma maneira quase que instantânea e automática, mas induzida através de máquinas, torna a falar, no planeta. Existem, aliás, máquinas para tudo no mundo espiritual, que fazem parte do sistema de controle. Existem máquinas, inclusive, no mundo espiritual, que fazem parte daquela rede, daquela máquina interdimensional que eu já comentei nos meus vídeos, que é baseada em nanopartículas, em que criam situações e coisas ilusórias no mundo espiritual. Para que isso? Para criar sistemas de crenças e continuar uma espécie de ilusão ou criação de ilusão mental, para reforçar essa prisão mental que o ser humano enfrenta nesse mundo, não só físico como no mundo espiritual, que é muito mais forte a atuação. Porque no mundo espiritual o mecanismo é mais mental, ou seja, a consciência tem muito mais atuação no mundo espiritual do que no mundo físico, em relação a tudo, inclusive em relação à matéria espiritual, que é muito mais plástica, né? Enfim, então isso é um pouquinho da minha experiência sobre a atuação das máquinas, né? Inclusive, a primeira vez que eu vi uma na minha frente, eu fiquei perplexo, porque eu perguntei para colegas meus na resistência, falei, mas que diabo é isso, né? É uma planta, é uma máquina, que negócio é esse? Parece algo alienígena. Daí é realmente alienígena, que foi implantado há milhares de anos na Terra. E me falaram que é algo que realmente controla e está ligado em rede ao redor do planeta, em estações. Então toda vez que saímos em missão para tentar desmantelar uma estação no mundo espiritual, nós até conseguimos desmantelar, mas por questões de horas, porque após alguns minutos ou horas elas se autorregeneravam. E aliás, todas elas controladas por uma espécie de sistema, um programa mesmo, um programa de computador ligado a uma central. E torna a falar, essa central pertence àquela rede de nanopartículas que estão ligadas a uma máquina interdimensional, que se localiza no centro da Terra, e ela muda de frequência vibratória a fim de que ela dê saltos
e não mostre sua localidade entre uma esfera e outra. Ou seja, ela fica mudando de esfera local, enfim, para que não possamos achá-la, ou fazer a sua localização no mundo espiritual, para tentar desmantelar o que? O cérebro, a central, que controla todas essas estações, essas máquinas do mundo espiritual. Sou até meio que um filme de ficção científica, mas realmente é o que acontece. E sempre tenhamos em mente que tudo que temos de tecnologia no mundo físico vem primeiramente, ou é criado primeiramente no mundo espiritual, e nem tudo é permitido nós termos no mundo físico, justamente para manter o sistema de controle em voga no planeta e manter essa prisão chamada planeta Terra, ou prisão mental. Então tenha uma boa semana, gente, e fica aqui meu vídeo curtinho sobre a minha experiência do desmantelamento das máquinas no mundo espiritual. Então um grande abraço, gente, tenha uma boa semana e até mais.